Meu nome é Rafael, eu faço o sexto semestre de Direito e a matéria de Direito Empresarial 2 com o professor Albano. E eu gostaria de falar sobre o tópico 2 do livro As 23 Coisas que Não Nos Contaram sobre o Capitalismo. E o tópico 2, o título é A gestão das empresas não deve estar voltada para o interesse dos seus donos. E mais especificamente sobre a parte que o autor fala sobre Karl Marx, onde Karl Marx defende o capitalismo. Isso chama bastante a atenção das pessoas. Eu gosto bastante de Marx, já li bastante coisa sobre ele. Na verdade, li pouco em relação ao tamanho da obra dele, né? Mas me chamou bastante a atenção. Eu vou começar falando da responsabilidade limitada. A responsabilidade limitada, ela de certa forma, segundo o autor, possibilitou o capitalismo moderno. Por quê? Ele explica que ele traz todo um contexto histórico em volta disso. Até o século XVI, era muito arriscado uma pessoa abrir uma empresa. Por quê? Porque naquela época, uma pessoa que fosse abrir uma empresa, ela tinha os seus bens também em risco. Não só os bens da empresa, as ações da empresa, mas também seus bens pessoais, seus bens particulares. Então, os seus bens, caso a empresa contraísse uma dívida, os bens da empresa, inclusive a liberdade individual dela, porque naquela época existia a prisão de devedores, ela estava em risco. Então, era muito arriscado você abrir uma empresa. Realmente quem tinha muito interesse ou tinha muito capital acumulado para conseguir abrir essa empresa sem que fosse um risco muito grande. Por exemplo, trazendo isso para o direito empresarial atual e para a realidade das pessoas, a minha sogra, por exemplo, ela tem uma lanchonete, ela abriu uma lanchonete, e a lanchonete dela eu acho que ela não teria aberto se ela, quando ela fosse abrir a empresa, ela tivesse ciente de que os bens pessoais dela, os bens particulares dela, também estariam no risco do negócio, né? Porque ela tem uma empresa de sociedade limitada no qual ela tem ciência que caso a empresa não dê certo, o máximo que vai acontecer é ela perder os bens da empresa, né? E isso é uma coisa muito normal para as pessoas, mas nem sempre foi assim. Naquela época, realmente, a responsabilidade limitada ela surgiu em meio a muitas críticas, e hoje em dia é muito normal muitas empresas que surgiram pequenas ou que já foram grandes empresas, elas não teriam sido abertas se os seus empresários tivessem consciência de que seus bens também que eles também poderiam perder esses bens, né, particulares dele, ou até ir preso, como acontecia antes do século XVI, né, antes do surgimento da responsabilidade limitada na história da humanidade. Adam Smith foi um dos grandes defensores do livre mercado e pensadores da economia, e o que é curioso é que ele era contra a responsabilidade limitada. Ele acreditava que a responsabilidade limitada era ruim, por quê? Porque quando uma pessoa ela era sócia administradora de uma empresa, ela estava abrindo uma empresa, ela não ia administrar essa empresa tão bem caso ela não ia administrar a empresa tão bem quanto uma pessoa que tivesse medo de perder seus próprios bens, seus bens particulares. Então, uma pessoa que está correndo risco de perder seus bens, ela vai administrar muito bem a empresa, porque ela vai querer que a empresa vá bem, para que ela não corra o risco de perder seus bens. Agora, uma pessoa que ela sabe que não vai perder seus bens particulares, que só os bens da empresa respondem por dívidas da empresa, ela vai administrar a empresa não tão bem quanto a outra, né? Então, isso ele coloca como um ponto negativo e por isso ele era contra, né? Inclusive muitas pessoas, muitos pensadores da época eram contra. Então, com o surgimento de grandes empresas do ramo de ferrovia, siderúrgica ou químicas no século XIX, acabou se tornando necessário o surgimento da responsabilidade limitada, dessa figura onde as pessoas poderiam investir no negócio sem correr esse risco grande que era perder a sua própria propriedade ou a sua liberdade individual, né? Naquela época era muito difícil uma pessoa ter condições de fundar sozinho uma empresa que corresse tanto risco nos seus próprios bens, né? E Marx, que é conhecido como um arqui-inimigo do capitalismo e criticou muito o capitalismo e o livre mercado, curiosamente, ele defendia o capitalismo como um ponto de transição para o socialismo, mas até então ele defende o capitalismo e defende mais especificamente a figura da sociedade limitada nesse processo, né, no processo capitalista.
Por que ele defende isso? Ele acredita que que a responsabilidade limitada ela incentiva o empreendedorismo, incentiva as pessoas a abrir o seu próprio negócio, porque realmente é muito complicado uma pessoa abrir um negócio sabendo que ela está correndo esse risco excessivo, né, de perder os seus próprios bens. Inclusive ele chama a sociedade por ações e a responsabilidade limitada como um dos maiores produtos do processo capitalista, né, no desenvolvimento da produção capitalista. Então Marx, numa das suas obras mais famosas, o Manifesto do Partido Comunista, qual ele escreveu junto com Engels, ele já defendia alguns pontos relevantes do capitalismo que são importantes para o desenvolvimento da humanidade em si. Inclusive ele chama a burguesia, né? Todo mundo conhece Marx como um cara que criticava a burguesia, mas ele acredita que a burguesia desempenhou um papel altamente revolucionário. Então o autor ele trouxe essa opinião de Marx sobre a responsabilidade limitada, esse aspecto, né, no seu livro. Eu achei bastante curioso e eu acredito, assim como Marx acreditava, que o capitalismo, assim como o feudalismo, ele é um sistema econômico que acho que ele trouxe para a humanidade o que ele já tinha para trazer. Eu acho que realmente trouxe muitas evoluções, assim como os outros sistemas que já antecederam o capitalismo, mas que a gente tem que começar a pensar em algo novo, em algo que realmente desenvolva mais, né? Então, eu compartilho com a opinião de Marx de que realmente o sistema capitalista ele trouxe muitos avanços, trouxe muitos desenvolvimento para a humanidade, né, e para a produção, mas que a gente realmente tem que começar a pensar que o capitalismo, que nem sempre foi, a gente nasceu no capitalismo, mas nem sempre foi assim. Então, quando você estuda a história, você sabe que antes do capitalismo teve o feudalismo, né, e a história da humanidade ela é cercada por diversos sistemas econômicos e por diversas lutas de classes, né? Então, que realmente a gente consegue evoluir, a gente consegue sair do capitalismo e alcançar algo mais, que traga mais igualdade, que traga mais desenvolvimento para todo mundo, né? Bom, então eu concluo o meu vídeo dizendo que realmente a gente precisa repensar o capitalismo, repensar o que a gente avançou até aqui, não desmerecendo a todos os avanços que realmente ele trouxe, mas acreditando que a gente pode chegar em um lugar melhor, né? E para terminar com a camisa da casa Targaryen, da série Game of Thrones, que era a casa mais próspera na série, né? Mas que também chegou às suas ruínas. Então, quem é o capitalismo perto, né, da casa Targaryen, que também perdeu toda essa sua glória?